Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e comigo hoje temos ela, Patrícia Costa. Tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui, vamos bater um papo. Antes da gente conversar, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores. Vou falar da DG Candy, você que tá com a gente aqui todo esse tempo já conhece. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do cardápio digital. No cardápio digital você vai encontrar doces com até 20% de desconto. E aqui no QR Code também vai levar vocês para o mesmo cardápio. Ou no iFood com os valores originais. E se não atender a sua região, aqui embaixo do QR Code tem um arroba. Você manda uma mensagem, tem docinhos para você. Obrigada. Aqui a gente trabalha com equilíbrio, sabe? Doces, uvas, águas. Se quiser deixar ali no cantinho, acho que é melhor. Obrigada. Para você. Vamos iniciar os trabalhos. Eu tava dando uma lida no seu release. Eu sempre dou uma lida antes, né? Nos convidados, no release. Cara, e o seu tem muita coisa. Muita informação. Eu acho que é um dos releases com mais informação que eu já peguei. Culpa do assessor. Não, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu queria entender um pouco da sua trajetória toda. Hoje você trabalha com consultoria, coach, consultoria de saúde, né? Na verdade não é nem de saúde especificamente, né? São do ramo da saúde, basicamente. Isso. Eu tenho uma empresa que chama Instituto Patrícia Costa Consultoria e Ensino. Uhum. E nós trabalhamos há 8 anos no mercado com gestão em saúde, onde a gente faz toda a parte de processos, pessoas, estratégia, finanças para clínicas e consultórios voltados da medicina. A gente até tem clientes da odontologia, mas a nossa expertise sempre foi dentro do ramo da medicina estética, né? Cirurgião plástico, dermatologista e afins. E hoje a gente já atua com este nome há 8 anos, né? E hoje eu também estou saindo um pouquinho com a mentoria Primeiro Você Doutor. Por quê? Durante esses 8 anos eu entendi, né, e diagnostiquei que muitas vezes o problema interno, o problema que nós tínhamos de clima organizacional começava a partir que era do médico. E quando a gente entendeu isso, a gente começou a fazer um trabalho paralelo com a equipe e com o médico. E aí a gente teve resultados que reverberam no financeiro, né? Não Entendi. tem como. Então a gente trabalhou muito eu do médico com eu equipe e a gente conseguiu ter resultados muito significativos, assim. Maravilhoso. Eu assim, não entendo nada disso, né, dessa área, mas me faz muito sentido, né? Olhando assim, faz muito sentido. O que, enfim, né, a sua história é longa, eu vi lá vários empreendimentos, alguns deram certo, outros que deram errado, enfim. E depois eu vou voltar lá no começo da história, mas já que a gente já entrou aqui, eu quero entender um pouco melhor. Nessa parte, como eu posso dizer, essa consultoria com o médico, vamos entender o médico como a cabeça do organizacional ali, né, enfim, de toda a questão. Você acredita que ela é diferente na questão médica, de saúde, ou é uma coisa que você conseguiria depois aplicar em outras instituições? Não falando questão de saúde, entendeu? Mudando a mentalidade, sei lá, de um CEO, mudando toda a empresa. Faz sentido isso? Faz sim. Quando nós iniciamos, a gente começou como consultoria empresarial, onde a gente atendia todos os nichos. Só que o universo mandou pra gente os médicos, as clínicas, Entendi. os consultórios. E a gente foi se especializando nesse nicho, porque tem sim as suas particularidades. Existem nuances dentro desse processo que ele é muito diferente, né? Então, assim, existem particularidades. Aqueles, né, que buscam uma clínica, um consultório, eles buscam por uma dor, seja ela através de uma doença ou através da doença emocional, que aí envolve toda a parte estética, enfim, todo aquele cuidado que também o médico trata. Então, assim, a gente entendeu ao longo do caminho que estar com o nicho muito aberto e atender todos os ramos não nos tornaria expert. Então, a gente focou no nicho específico, entendemos as nuances daquele negócio e nos tornamos, graças a Deus, referência dentro dessa área. Entendi. Cara, isso que você falou faz muito sentido, né? Porque muitas vezes a gente vê, não só nessa área, mas tô falando, né, No geral, né? no geral, assim, pessoas que querem atender vários segmentos e não se tornam especialista em nada. Então foi uma escolha de vocês, né, especificar, afunilar ali a questão
para se aprimorar. E, pelo que eu tô vendo, deu bastante certo. Faz bastante sentido. Deu muito certo. Graças a Deus, até agora tem dado muito certo. Porque a gente entendeu, ao longo dessa nossa trajetória como empresa, e até mesmo eu, enquanto CEO do Instituto, que a gente precisava trabalhar as pessoas, né? Hoje a gente vive um mundo totalmente diversificado, né? Plural. A gente vive um mundo plural. E isso a gente trouxe para dentro do conceito de gestão de pessoas, né? Como que eu falo com o Zeca e eu falo com o Wesley, por exemplo, são pessoas distintas, com dores distintas, com criação distinta. Como eu motivo, como eu engajo pessoas que têm educação completamente diferente, desejos diferentes. E aí a gente foi entendendo as pessoas, né? Então, assim, a pirâmide do nosso negócio, ela tem ali a base, as pessoas. E o desenvolvimento pessoal é a nossa primeira técnica. A gente trabalha o desenvolvimento pessoal. Assim, a gente entende que a gente precisa alinhar os objetivos da empresa com os objetivos do Zeca, por exemplo. Entendi. O Zeca tem um objetivo de comprar a sua casa. Como que dentro das metas da empresa eu alinho esses objetivos, né? Eu venho lá e trabalho o Zeca dentro das suas motivações extrínsecas e extrínsecas e desperto no Zeca e ele consegue alcançar os sonhos dele. Porque assim, só faz sentido o crescimento financeiro para ambos os lados se for em conjunto, né? Porque assim, só um enriquecer e o outro não enriquecer, a gente está num mundo onde a maioria das pessoas querem enriquecer sozinha, né? Então, assim, a gente vem nesse conceito, a gente vem com esse trabalho de trabalhar o desenvolvimento pessoal não só do médico, né? Que é ali o CEO, o líder, aquele que inspira, que motiva, que muitas vezes começa por ele. Por que começa por ele? Porque se ele não se entende, se ele não se conhece, como é que ele lidera o Zeca, né? Então, a partir dele, a gente consegue liderar o Zeca de maneira muito significativa e automaticamente o Zeca consegue ser o liderado de maneira significativa, né, com o objetivo estratégico daquele negócio. Então, a gente trabalha muito a pessoa. Acho que hoje eu posso dizer com muita felicidade no coração que a base do nosso negócio é desenvolver pessoas, né? A gente tem uma frase, Zeca, que a gente fala assim, treinamento não transformam clínicas, treinamento transformam pessoas e as pessoas transformam o lucro daquele lugar. Então, a gente entendeu muito isso, né? Porque assim, o mundo tá bem... Não, faz total sentido o que você está falando. E no que você me diz, claro, pelo que eu entendo, numa organização é mais importante mudar a mentalidade de quem está à frente para que isso, né, siga ali na pirâmide. Mas quando vocês fazem treinamentos, essas coisas, vocês fazem só com os líderes ou com todo mundo que está envolvido no processo? Com todos. Em momentos separados, né? Cada um tem uma... Depende do treinamento. Tem treinamentos que são momentos separados. Tem treinamentos que a gente precisa juntar, a gente precisa trazer essa unidade, né? Tudo aquilo que a gente constrói em unidade ganha força, né? Ganha corpo e consegue resultados escalonáveis, assim. É muito legal. E tem o senso de pertença onde a gente trabalha, né? Porque, assim, como que eu trabalho num lugar sem trabalhar a cultura daquela organização? Então, o fortalecimento da cultura, ele é parte da unidade, da união do grupo. Então, eu não posso fazer sempre treinamentos separados. Eu preciso fazer essa união, assim, porque sozinho a gente não faz nada, né? Com certeza. Eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, mas eu quero voltar lá no começo da sua história, porque senão a gente vai embora e não vai, pode ir. Não vai contar. Porque, querendo ou não, assim, óbvio, como eu falei, tem muita informação ali no release, mas é uma história bastante interessante, com bastante acontecimentos e tal e tudo mais. Você é de Manaus. Manauara. É um dos nomes mais bonitos, assim, de como posso dizer, de cidadão, assim, né? Que é Manauara, sim, né? Manauara. Tipo, paulista, não tem graça, paulista. Manauara é muito legal. E o pessoal que é de Salvador, que é soteropolitano também, que é bem bacana. Mas, vamos lá, você é Manauara, e aí tem vários... Você sai de lá muito cedo, né? Sai de lá muito cedo, não. Você com a sua mãe, né? Teve a sua mãe... Você foi criada com ela ali, só com ela, né? Mãe solo, mais ou menos. Até um certo tempo, né? A minha mãe, e eu contei isso recentemente nas minhas redes sociais, foi muito engraçado, né? Porque assim, eu falei sobre curiosidade sobre mim. Uhum. Então, a minha mãe, aos 16 anos, ela foge com o circo. Uhum. E aos 18... acho que são coisas que fazem parte da minha história e quase ninguém sabe. Eu falei agora recente no Instagram e todo mundo, nossa, não acredito. Então, eu fui
realmente concebida no picadeiro, né? Então, Entendi. eu tenho dito isso porque eu tenho sentido que toda essa criatividade, toda essa força vem, né, de ser filha de circense. Então, minha mãe foge aos 16 anos com o dono do circo, e aí volta para casa grávida aos 18 anos, e aí tem toda uma história de sofrimento, de solidão. E aos 4 anos, com 4 anos, ela casa novamente, né, com o meu padrasto. Entendi. Então, durante muito tempo, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque com 10 anos eu rodava, né, óbvio, né, que isso não consegue se mais fazer, né, como é que coloca uma criança com 10 anos de idade para entregar salgados na região de Manaus, eu andava de ônibus. Pois é, mas certo não tá, né? hoje é mais perigoso, Sim, né? sim. Não, certo não tá, mas deve existir. Né? Há 30 anos atrás, eu tenho com 10, 30 anos Sim. atrás, 31. Então, eu sempre tive nessa veia, assim, empreendedorismo mesmo. Aos 10 anos, ajudei a minha mãe ali com a venda do salgado. E aí fui crescendo. Aos 15 anos, tive meu primeiro emprego no Distrito Industrial de Manaus. E depois várias tentativas de ser empreendedora, sem desistir nunca. E foi quando a gente abriu o Instituto Patrícia Costa em 2017. E pelo que eu vi lá, vai me lembrando aí, foram vários empreendimentos em segmentos diferentes, né? Que eu acho que, assim, isso é maravilhoso. Outro dia a gente tava falando... Uma louca. Não, cara, na verdade, assim, vendo depois, né? Acho que toda história, ela se torna interessante, assim, depois que ela passa pela parte mais triste, né? E mais complicada. Mas, como empreendedora, eu acho que isso, você vai poder me dizer melhor, com certeza enriquece demais o seu trabalho, Com certeza. né? Porque você ganha experiência. você ganha né? experiência. Outro dia a gente tava falando aqui, mas era questão de música. Não tem, a gente tava falando de quem que era? Acho que é, sei lá, da Juliette, que ela começou muito famosa, né? Então, eu ia falando, cara, ela não teve o perrengue do barzinho, ela não teve o perrengue de cantar pra bêbado. E aí isso vai dando bagagem para a pessoa, né? E aí hoje você vê os grandes nomes em vários setores, desde o jogador de futebol que teve que jogar na várzea, onde não tinha uma grama, hoje pro cara... E aí eu acho que essa história sua justifica, claro, junto com outras várias coisas, hoje você tem um empreendimento de sucesso, né? Vamos lá. Venceu, né? Passou da crise dos 7 já. Exato. Só pra... Teve locadora, que eu vi lá. A locadora, eu tô no segundo casamento. No primeiro casamento eu tive uma locadora. Acho que um ano depois, tudo mudou. Você pegou a época muito rápido. mudando pra streaming ali, né? Foi a transição. Eu peguei a transição ali do stream. E foi muito louco, né? Foi a primeira porrada, assim, que você pegou e falou, cara, não é isso. Aí fui. Depois da locadora eu fui trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Filho pra sustentar. E a gente precisava, enfim... Aí servi o Exército Brasileiro, né? Também. Aí eu falei, cara, esse negócio de ficar fardada, enfim, eu sou muito vaidosa e aí não pode, por exemplo, essa cor de unha, jamais. E aí eu resolvo sair e pego o dinheiro do Exército e monto a... Acho que... Eu não lembro a ordem. Foi evento? Teve eventos também. Acho que foi a Vivere. Eu monto a Vivere, depois do Exército eu monto a Vivere e depois tem a Corporale. Né? A Vivere foi, acho que... Era do que a Vivere? A Vivere era de... Ai, meu Deus. Como é que fala? Agora fugiu aqui. Explica que eu fico brincando aqui de chutar. Eu trazia shows. Era de evento. Produtora. Produtora. A gente trazia shows na minha cidade, Manaus, e era católicos, né? Então eu fiz alguns shows católicos que deram muito certo. E aí, quando eu resolvi fazer na época, eu levei o Anderson Freire, que é um grande, assim, eu admiro muito. E aí, tem uma barreira entre o católico e o protestante. Aí, entendi. Como é que você ali tem uma católica, que eu sou católica, né? Trazendo, né? Porque pra mim, não. Eu sempre preguei muito essa união. Eu gosto da unidade, né? Então, assim... o ecumenismo era uma coisa que me atraía muito e a gente fazia, né? O evento, a Vivere, ela tinha um evento principal chamado FEMUCA, que era um festival de música cristã do Amazonas. E aí a gente não tinha... A gente pegava todas as religiões, e era bonito essa união, né? Era muito bacana. Mas acho que a Vivere foi o empreendimento que... Acho que mais me fez sofrer, não só pela aceitação, teve um envolvimento... emocional, eu abri com a minha amiga e aí deu tudo errado, ela me deixou sozinha no meio do caminho
E eu me senti sozinha duplamente, não só como empresária, mas também como a solidão da amizade, né? Eu sempre fui uma Sim. pessoa muito apegada aos meus amigos. E ter ficado sozinha naquele momento foi muito trágico, mas foi algo de muito aprendizado, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Acho que o que me fez ficar em pé ainda dentro do empreendimento, eu tenho, inclusive ele está aqui, né, comigo agora, um amigo que ele falou, amiga, vai dar tudo certo. Deu tudo errado agora, mas mais na frente. Eu lembro muito bem das palavras dele. E na época ele cantou uma música pra mim, que era uma música que pra mim é muito significativa hoje, que toda vez que eu penso que eu vou cair total, eu escuto a voz dele cantando lá atrás. Eu quero Então, saber que música é essa. é uma música católica que ela diz assim: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Então, assim, essa música ela tem um peso muito grande na Você minha podia ter vida. sido cantora também. Eu tô aqui com fone e peguei um timbre. Obrigada, Já obrigada. tentou também, cantora? Então, eu já cantei na igreja. Esse meu amigo tá explicado, que me ajudou hoje é padre, né? Padrinho do meu filho, acho que é um dos meus melhores amigos. Acho que ele tá ouvindo aqui porque ele tá aqui comigo. Então, talvez ele nem saiba, talvez eu nem tenha tido a oportunidade de dizer pra ele o quanto aquele momento, né, me mantém em pé até hoje. Maravilhoso. Porque foi a primeira grande porrada. A locadora foi algo que aconteceu no externo. Eu não tinha controle. Foi uma mudança, né? Do cenário todo. Do cenário, enfim. Ok. Mas a Vivere não foi. Foi uma solidão. Entendi. Que ali foi a primeira porrada, assim, verdadeira, assim, porrada mesmo. E você, assim, eu me interessei bastante porque a gente se vê muitas vezes na história do outro, né? E empreender, eu acho que é uma das coisas... Até por isso que, assim, o brasileiro, no geral, não só o brasileiro, mas assim, no mundo inteiro a gente ouve uma série de histórias de... Cara, é pouco provável que alguém tenha um empreendimento de sucesso que deu certo da primeira vez. São poucas às vezes. As grandes histórias quebraram primeiro. As grandes histórias quebraram primeiro. Porque o empreendedor, ele precisa aprender a questão da resiliência. Não tem como. Porque assim, empreender é muito difícil. Né? É um desafio. É um desafio, grande. porque quando não é a questão externa, que nem é o caso da locadora, é uma questão interna, como é a questão da sua amiga. Quando não é nenhum outro, às vezes é a família, que desconfia muitas vezes, do tipo, não, por que você não vai lá fazer um concurso? Por que você não vai? Então você precisa ter uma força em várias esferas. E questão financeira, eu nem preciso dizer, né? Porque, claro, você está empreendendo, enquanto você empreende, enquanto não dá certo, você tem que ou se dividir com outra coisa, enfim, é uma loucura. E aí a gente tem locadora, que aí eventos... Tinha mais alguma coisa, não tinha? A Corporalia era uma empresa de estética. Minha amiga era formada, aí vai, não aprendeu ainda na primeira. Fui com outra amiga, mas nessa foi tranquilo, né? Nós decidimos fechar. Essa é a amiga, minha amiga, meu amor, minha vida, assim, minha amiga, e a minha amiga de infância. Não que a outra não seja amiga, né? Mas enfim, vamos pular, a gente corta essa parte. Sim, aí a gente abriu e aí a gente começou... Acho que foi ali que eu comecei a entender o quanto mão de obra é muito difícil quando você não compreende quem é aquela pessoa, né? Porque você acaba falando de maneira que, em vez de motivar, desmotiva, né? E aí eu comecei a entender essas questões humanas, que elas são de extrema importância para a gente trazer esse talento para fora, né? Tem muita gente talentosa que não consegue trazer isso como potência porque não tem um outro que olhe com cuidado e que consiga extrair isso, né? Às vezes as pessoas não têm esse olhar, esse cuidado, e hoje acho que é o nosso pilar maior, é o cuidado com o outro. A gente tem muito cuidado. E lá a gente não conseguiu mão de obra qualificada, minha amiga casou, foi morar nos Estados Unidos, e ela era minha sócia, enfim, a gente tomou essa decisão de fechar, né? E não, foi menos traumático essa... Sim. Foi uma decisão, não foi uma decisão, Entendi. E aí, agora faz muito sentido isso que você está dizendo, do momento em que você entendeu ou percebeu que poderia ser algo que não era só com você, Sim. de valorizar o trabalhador ali, né? E isso é muito recorrente nas empresas,
Mas eu imagino que é que você se nichou ali numa questão médica ali, mas isso acontece muito às empresas, né? A empresa tá ganhando dinheiro ali e não entender que tem um profissional ali embaixo que ele precisa ser cuidado, precisa ser bem remunerado, enfim. E aí, você falou que, né, esse setor acolheu vocês, né? Por isso que vocês foram para a questão de saúde. Sim, ali. Foram os primeiros, assim. Já foi de primeira? Porque a pergunta Meu primeiro cliente foi um cirurgião plástico. Entendi. Porque a pergunta que eu ia fazer era justamente isso. Se antes de chegar na questão de saúde, vocês passaram por outras... Passamos. E viu algum... Passamos, mas não foi o primeiro. O primeiro foi um cirurgião plástico. Depois a gente trabalhou para outros nichos. Mas como eu tinha muita experiência, né? A minha experiência de formação, enfim, toda foi dentro desse... Eu fui recepcionista de hospital, eu fui coordenadora de atendimento, eu fui faturista, eu fui financeiro, tudo de hospital. A minha mãe é técnica de enfermagem. Então, assim, eu acho que colaborou para que o nicho escolhido fosse a medicina. Porque é muito louco, né? Você falou, eu falo porque eu trabalho com eventos. E você falou que passou pelos eventos, e isso é uma coisa que acontece muito nesse setor. E eu acho que faz muito sentido. Claro, hoje você tem já um negócio caminhando para esse lado, mas talvez fosse um baita mercado. Porque normalmente é uma coisa... Enfim, você trabalhou em circo lá, enfim... Eu não trabalhei. Sua mãe trabalhou em circo. Eu tenho na veia. Na veia ali... Cara, para um circo levantar, tem muita gente no periférico ali trabalhando. Que talvez, eu não sei se a pessoa de cima ali consegue visualizar isso, né? E dar esse valor. Então, eu acho que existem vários mercados aí. Caso um dia você queira ir para outros lados, você vai conseguir. E vamos lá para a parte... Eu nem vou me alongar nas coisas que você já fez aí, porque em 1 minuto você falou também várias outras, né? Enfim, financeiro e tudo mais, que maravilhoso. E aí, vamos lá, dentro desse cenário, né? Que a gente está falando da parte de saúde, médico e tudo mais. A gente falou no começo sobre a questão da comunicação, né? Que comunicação não violenta ali e tal. Sim. Que outros pontos você acha que também como eu posso dizer, um déficit ali para que a corporação ali consiga evoluir além da comunicação e também esse entendimento, né, de valorização, se é que a gente pode dizer assim. Você acha que tem alguns outros pontos que é interessante? Eu acho que o caminho é você buscar entender de pessoas, né? Então, dentro da minha história, eu estudei, eu sou analista de perfil comportamental, então eu analiso as pessoas. Eu tenho Deixa eu me arrumar aqui. Estava sendo analisado. Eu faço ali também a parte do Enneagrama, que é uma ferramenta psicológica para a gente entender o tipo. Calma. Não é o tipo de informação que você solta aqui. Vamos me entender. Eu acho que assim, não acho até que o Enneagrama é para entender o tipo de pessoa que... É o tipo, que é o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, 7, acho que vai até o 10. E aí tem o análise de perfil diz que é dominante, influente, conforme e estável. Tá, que nem confio. Aí vem temperamentos também, que também é uma ferramenta psicológica, né? Que vem o melancólico, colérico, o fleumático, sanguíneo. Isso é muito interessante. Então, essa composição de ferramentas psicológicas que elas ajudam, mas elas não são determinantes, partindo do princípio que nós somos mutáveis o tempo inteiro, mas elas ajudam eu entender como é o motivo e quais os valores que o Zeca carrega que eu posso potencializar os resultados dele para que no final seja potencializados os resultados daquele negócio onde eu presto consultoria. Então é um trabalho mesmo de muito profundo, aonde nós passamos hoje, todas as pessoas, dos médicos aos colaboradores, agradecem muito a nossa passagem, né? Eu tive um cliente que ele tinha um problema seríssimo de clima organizacional lá. E simplesmente ele falou que já tinha passado 5 consultorias lá, e aí na primeira reunião ele falou assim, eu quero saber qual vai ser a varinha mágica que você vai utilizar aqui, né? Aí falou para uma dominante, que eu tenho perfil dominante. Né? Ele me desafiou de cara, e aí eu falei pra ele, né? Aí a gente renovou, fez por 6 meses o contrato, depois renovou por mais 6, e no final a gente tem um depoimento, porque eu sou movida a desafio, a gente tem um depoimento dele lá no Instagram do Instituto Patrícia Costa Consultoria. Maravilhoso. E foi só cuidando das pessoas, foi só eu olhando verdadeiramente para as pessoas, para suas vulnerabilidades, entendendo e potencializando que eu consegui mudar
a estrutura daquele clima organizacional daquela instituição. E aí eu fortaleci a cultura no automático. Sim, o ser humano por si só, né, eu já fiz algumas coisas dessas, assim, né, cursos, treinamentos, e assim, hoje eu consigo entender um pouco melhor. O ser humano por si só, ele é muito egoísta, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo, né, não sou profissional, mas o que eu vejo é justamente esse egoísmo do cara, por exemplo. Você entende que existem perfis de pessoas diferentes, certo? Sim. Dentre E agora não só perfis, um parêntese, não É. só perfis, mas condições. A gente vive hoje um mundo cheio de TDAH até, enfim. Sim. A gente precisa estudar o cenário. Sim, né? faz total sentido. E é verdade que eu acho que isso é uma coisa que também não era muito levada em conta, né? E dentre esses perfis, existem perfis conflitantes, teoricamente, né? Total. E a pessoa só vai conseguir entender e aceitar se ela olhar para o outro, que nem aquela história. Sei lá, tem o cara que não gosta, que não é, eu nem sei em qual perfil que isso se encaixa, mas, por exemplo, o cara não é matutino. Então, de manhã, o humor tá lá embaixo. E tem a pessoa que ela é matutina. E ela chega naquele humor lá em cima. E essas pessoas de manhã, elas não vão se dar bem, não tem como. Uma vai incomodar a outra, aí ponto. Se a pessoa, o mal-humorado ou o extrovertido ali da manhã, não entender que existe uma pessoa com um perfil diferente da dela, vai dar conflito. E eles vão ficar ali nisso. Então eu acho que, não sei se você já trabalha isso, mas eu acho que um dos pontos que sempre pega muito é no ego, né? No egocentrismo do ser humano ali, né? Eu acho que Sim. deve se ver muitas vezes nisso. Deparo muito. Mas você entende que existe essa diferença, né? Mas a partir de mim, das minhas percepções, do meu conhecimento daquilo que me irrita, daquilo que eu não gosto, daquilo que me causa tristeza, enfim, a partir de mim eu consigo mudar, né? Eu gosto muito da frase que diz assim, o mundo muda quando a gente muda. Então, eu não posso querer que você mude se eu não mudar primeiro. Então, não tem como. É primeiro você mesmo. A gente começa por nós, né? Entendendo as nossas emoções, gerenciando as nossas emoções, entendendo por que aquilo nos tira tanto do eixo. Enfim, quando a gente se entende, e assim, o autoconhecimento, Zeca, ele salva. Sim. E ele não salva só a pessoa, ele salva negócios. Porque se eu tenho dentro do meu negócio pessoas que conhecem a sua humanidade, né, conhecem as suas limitações e as suas emoções, eu não tenho dúvida que a gente terá um clima organizacional muito bacana. Até na divisão de tarefas, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa trabalhar primeiro a gente, né? Para que eu tenha conseguido esses feitos todos, eu precisei fazer terapia, me conhecer, entender, gerenciar as minhas emoções, entender e perceber os meus sentimentos, porque a gente está sempre na correria do dia a dia. Sim. E a correria, ela acaba não nos permitindo essa percepção, né? Então, assim, hoje eu já consigo. Peraí, isso aqui me tirou do eixo. Por quê? Aí eu vou tendo percepções do porquê e eu entendo e eu melhoro. E muita coisa é feita no automático, né? A gente, esse momento em que você para olhar o seu, né, voltar para o seu eixo, olhar para o seu próprio eu acho que nessa hora, todo mundo que, esses dias eu acompanho alguns grupos de turismo, enfim, e aí a gente estava numa aula, né, que foi feita com um grupo de intercâmbio, e aí a professora fazia isso, antes da aula pedia para eles fazerem um exercício de respiração e tal, e falou, porque a maioria das vezes, né, aquela história de ansiedade é quando você está pensando muito no futuro, e depressão muitas vezes é quando você está pensando muitas vezes no passado, né? E é difícil você trazer para o presente. E eu acho que é isso que falta muito das pessoas. Outro dia eu vi um vídeo bem curioso na internet, não vou lembrar o nome da influenciadora, mas ela fala justamente disso. Ela fala que ela estava andando no carro e aí um cara bateu no carro dela. Não sei se já viu esse vídeo. E aí ela fala, e aí na hora, quando eu olhei pelo retrovisor, o cara já tava me chamando e tal, não sei o que, né? Ela falou, e aí naquela hora eu parei, respirei e falei, peraí, eu já tenho um monte de problema para resolver hoje. Esse problema vai entrar na frente dos outros todos, pra eu ter que ficar falando com seguro e tudo mais. Ela falou, e naquela hora, falei, cara, uma amassada no carro, é melhor eu ir embora. Aí eu falei pra ele, não precisa não, pode deixar que eu vou embora. Você falou, cara, que loucura, né? Você olhando, né, no todo, que loucura, bateu no carro dela e foi embora.
Mas é que ali é um caso que ficou muito estereotipado. Bateu no teu carro, você vai embora. Mas muitas vezes é o jeito que as pessoas deveriam pensar sobre outras coisas. Nem tudo é tão importante quanto parece, sabe? Tipo, você vai carregando muito... Eu acho que no clima empresarial deve ter muito disso, né? Tipo, sabe, por que você não gosta de fulano de tal? Porque ele não deu bom dia. Pô, mas você não A gente sabe, coloca você muito mais peso no acontecimento do que realmente é, né? então... Eu vi uma vez você deve conhecer, o Pedro Calabres. Pedro Calabres, né? Sim, é um psicólogo. E é um psicólogo e tal, e aí ele tava falando disso, que às vezes você tá num dia de emprego lá, imagina um dia no seu trabalho, você trabalha 8 horas. Você teve 7 horas e 55 minutos de um dia perfeito. Aí no último minuto acontece alguma coisa, um cliente chega lá, te trata mal, você chega em casa, sua esposa, seu marido pergunta, como é que foi o dia? Você fala, meu dia foi péssimo. Na verdade, Por um minuto, né? Por um minuto. Né? Isso deve acontecer muito, né? Acontece. E é justamente nisso que a gente trabalha hoje, né? Entender a gratidão. Acho que não tem algo mais profundo e que nos elevem tanto quanto a gratidão, né? Ser grato. As pessoas, elas estão muito focadas no problema, elas estão muito acostumadas a reclamar. Okay. E eu acredito muito eu sou uma pessoa que acredito muito na parte da energia, do universo. Eu estudo um pouco de física quântica. E tudo aquilo que a gente potencializa, né, se torna. Eu também já passei por uma situação parecida com a do carro. Saindo de um cliente meu, dei ré, tinha um poste, um barulhão. Eu falei, cara, não vou parar, não vou descer para ver, não pude estacionar para comer, a gente vê. E quando eu olhei, não era nada. Então, talvez, se eu fosse olhar, no momento que eu bati, fosse ser algo muito grandioso, estragaria todo aquele processo. Nós estávamos indo para o restaurante promover uma funcionária. Entendi. Fazendo um momento encantador, né? Eu gosto de fazer entregas diferentes. Legal. E é isso, né, cara? É entender que... O que você vai fazer? Exato. E tem muitas vezes... Eu hoje em dia pratico entre aspas, né? Porque é uma coisa... Mas é pratico, porque assim, é na minha cabeça, né? Não faço... Mas assim, é justamente isso. Cara, tem coisa que você tem que dar valor, tem coisa que você não tem que valorizar, né? Então, é justamente, tipo assim, nesse exemplo até que eu vi do Pedro falando, foi um podcast, inclusive. Ele dá um exemplo que nós somos descendentes dos mais pessimistas, né? Nós somos né? Ele falou, em algum momento da época... Temos essa tendência. Em algum momento da história, tinha um número X lá de seres humanos, sei lá, um número bem pequeno. E alguns eram mais corajosos e outros eram mais medrosos. Por motivos óbvios, os mais corajosos morreram, porque eles iam enfrentar leões, rinocerontes e morreram. E nós somos descendentes desses mais pessimistas. E isso reflete em todos os outros, né? Porque realmente o ser humano é muito pessimista. Sim. Então, e muitas vezes fica valorizando o ruim que aconteceu. Né? E tipo, putz, problema. Não sei o que. Até às vezes já vi umas chaves assim. Tal. Às vezes tem gente que dá vontade que quer abrir a porta da casa pro problema e falar, toma um chá aí, problema. Fica aqui. Fica aqui, dorme aqui, Vamos problema. conversar. Né? Porra, não, irmão. Beleza, vai, próximo. E eu já trabalhei, né, em empresas com muitas pessoas e era muito disso. Chegou um momento, até o momento que eu tive que gerenciar uma equipe e eu via que muitas vezes os problemas eram coisas assim que, cara, não dependia da pessoa. Muitas vezes não dependia nem de mim. E a questão era explicar pra pessoa, cara, dependia de você o quanto você vai valorizar isso ou não, né? E nessas organizações, você acha que é mais fácil? Você já falou que, na verdade, o principal ponto é fazer a pessoa olhar pro eu dela. Mas é mais fácil fazer as pessoas entenderem próximo ou elas se entenderem? São duas coisas bem complexas. O que você acha que é mais... Porque, teoricamente, os dois vão dar resultado. Mas eu acho que as pessoas acreditam que o mais fácil é entender o outro. Entendi. Mas não na sua infinitude, não consegue, né? Porque sempre é a partir de nós. E é engraçado, você falou sobre já foi líder, né? Então, acho que o que falta hoje na humanidade e nas corporações, sejam elas do meu nicho ou não, naquilo que eu vejo, é o líder entender que ele primeiro precisa liderar a si, né? Sim. Porque como eu lidero uma equipe, um time, se eu não lidero a mim primeiro? Então, aí vem novamente as nossas emoções, os nossos conflitos, aquilo que eu sou, as minhas percepções. Então, assim, eu acredito que é mais fácil ele acreditar que é pelo outro, mas o ideal seria por ele, né?
mas ele acredita que, eu vou aqui ouvir o outro, vou entender o outro. E aí joga lá, né? Porque você sabe que a gente tem um sistema bem complexo aqui, né? Dentro dessa cabeça nossa. 5% é consciente, 95% é inconsciente. A gente joga aquelas emoções Lá pra trás. lá para trás e ali aí vem as tomadas de ações inconscientes que a gente nem consegue perceber de algo que eu ouvi por achar que era primeiro entender o outro e que me paralisou de alguma maneira no meu inconsciente, né? Por isso que a gente precisa estar sempre atento às percepções, né? Ontem eu fui na academia e esqueci meu fone de ouvido, né? Cara, no primeiro Esqueceu pra ir treinar? Não, eu esqueci na academia. Na volta, deixou lá na volta. Deixei lá. Ah, tá. Fui malhada, esqueci lá, e aí eu falei, cara, fiquei angustiada, não, meu fone é caro. Uhum. Dei aquela angústia, depois eu falei, cara, pra quê? Vai mudar em nada. Eu vou achar? Exato. Não. E se for achar, vai achar. Né? Então, assim, eu falei, cara, deixa, tá tudo bem. E eu falei comigo mesmo, né? Eu tenho esse momento, assim, de troca. Patrícia, tá tudo bem. Se tiver lá, você vai amanhã lá na academia e você vai achar. Se não tiver, você trabalha e compra outro. Então, tipo assim, mas não comer, o ser humano é tão tendencioso a reclamar, que eu reclamei. Eu falei, cara, eu não acredito nisso, não era pra eu ter levado fone, eu fui malhar com os meus amigos, eu não ia colocar o fone. Porque aí depois, aí vem, por isso que é importante a gente se conhecer e ter as percepções de quem nós somos. Aí vem a percepção, opa, essa não é a Patrícia. Vamos lá, não tem pra onde correr. Eu não vou resolver. Isso é verdade. Eu não vou achar. Não, o fato de eu ficar preocupado não vai fazer o fone aparecer na minha mão, né? Não, então... Não, e isso é muito bom. Isso é um exercício muito a se fazer. Que é aquela história do... Não sei exatamente como é o exercício, mas tem tipo, coisas que dependem de mim, coisas que não dependem. Sim. Cara, o fone já tá lá. O fone já está Já lá. pedi. E eu já estou em outro lugar. E não vai ter como. Eu vou conseguir voltar pra buscar o fone? Sim. Se fosse o caso, beleza. Se não, eu tô em outro compromisso, não vai dar. Então, fone. Espero que você esteja bem. E amanhã talvez a gente se encontre. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E tá tudo bem. Eu sei que, assim, olhando, parece, os good vibes aí, né? Que o pessoal tem uma galera que tem a tendência Tem, mais pessoal. tem, Cara, mas tem. para pra pensar. O que vai mudar? Não muda. Não vai mudar em nada, de fato. Tipo, esqueci lá. Galera, você vai bater 3 palmos para o fone pra Mas aparecer? isso, Zeca, é um exercício que me traz paz, né? Uhum. Então, muda sim. Muda a serotonina que tá dentro do meu corpo, muda a fisiologia, muda os hormônios, muda. Mas muda dentro, né? Sim. Então, por isso é importante a gente mergulhar no mais profundo de quem nós somos, entender, assim, na profundidade, a nossa humanidade, para poder ter esse autocontrole. E nem sempre você vai conseguir e tá tudo bem. Sim. Não, e tem uma coisa, você falou, muda internamente. Eu não sei nem se vocês trabalham nisso e se faz sentido. Mas eu percebo que o ser humano, até por esses instintos pessimistas e comportamentos pessimistas, enfim, ao longo da sua vida inteira, ele vai se machucando internamente ali. Porque minha vida é uma merda, minha vida foi difícil, o cara vai se machucando. E se ele não trabalha isso de uma maneira, isso vai se tornando uma ferida muito grande lá dentro. Isso é uma ideia que eu acho. E óbvio, no final das contas, ele vai se exibir ali, vai aparecer novamente como uma doença, uma depressão profunda, enfim, que as pessoas não entendem. Porque, cara, não é por conta de algo que está acontecendo agora. É bem lá pra trás. É bem lá pra trás. E isso reflete em muitas coisas. Você vê, às vezes, uns crimes bizarros que acontecem ali. Cara, não pode ter certeza. O cara, sei lá, surtou. Ele não surtou por conta de um acontecimento de ontem pra hoje. Foi uma somatória de coisas durante a vida toda. Agora, foi ontem. Na verdade, eu não sei se aconteceu ontem. Não, minto. Não, aconteceu faz um tempo, mas teve um desdobramento no caso lá. Do cara, da polícia lá, alguma coisa a ver com a polícia ali, que voltou pra delegacia, sei lá, onde eles estavam, e matou duas pessoas, que era o chefe e mais uma outra pessoa. E o motivo do crime era por conta de uma troca de escala de trabalho. Que poderia ter sido resolvida. Né? Poderia ter sido resolvido. Mas é óbvio que o cara não simplesmente matou o cara por conta de uma questão. Pode ter sido a gota d'água. Acumulou, né? Mas é um acúmulo de coisas, né? Deve ter uma série de coisas que, tipo, de pessoas que pedem demissão, coisas desse tipo, por um acúmulo de coisinhas pequenas, né? Que elas não se atentaram ao longo desse tempo todo.
Eu acho legal dentro de qualquer relação, seja ela profissional ou pessoal, o diálogo, né? E você saber que aquilo me machucou, que aquilo me magoou. Eu acho importante, né? Muitas vezes a gente guarda. O ser humano, ele tende a guardar muita coisa. E tudo aquilo que a gente guarda vira água parada. A água parada, né? Tem Tem dengue. dengue, Enfim, nada de bom vem da água não vem parada. água, enfim, da água parada não vem nada de bom. Só que as pessoas, elas estão muito acostumadas a deixar aquela água parada ali dentro, né? De si, sem resolver essas questões. Eu sou muito resolutiva, assim. Se eu tenho algum problema com alguém, eu quero conversar. Mas se a pessoa não quer conversar também, eu respeito. Eu entendo, né, que a minha parte eu tô fazendo e que eu preciso respeitar o outro, que eu acho que o que falta muito, né, é o respeito, né? As pessoas, elas não tendem a respeitar a opinião do outro, né? A gente viu isso agora, recentemente, né? Divisões dentro das suas casas por questões de não conseguir entender e não respeitar o pensamento do outro, né? Aquilo que o outro acredita, né? Porque, assim, a verdade, ela é subjetiva, né? Ela é uma verdade para você e que às vezes não é a verdade para o outro, né? É óbvio que a gente tem ali leis, a gente tem dentro do meu marido sempre fala, amor, eu sempre falo para ele, né? Dentro do certo e errado, né? Para você pode ser certo, para mim pode ser errado. Então, para mim é subjetivo. Ele não gosta muito dessa frase, ele me condena pra caramba por causa disso, mas eu acredito muito nisso. Porque como que eu digo pra você, Zeca, tá errado isso aqui? Você fala, não, Paty, tá certo. E aí, pra você tá certo, pra mim tá errado e pronto. E aí eu preciso respeitar que pra você tá certo. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa. Não tá preparado para essa conversa, não vai estar tão cedo, mas é muito. Na minha cabeça é muito simples. Mas é que nem você falou, óbvio, tem as leis. Pô, beleza, tem as leis e tudo mais. Mas o que foi que apareceu outro dia? Esses casos que aparecem assim, o cara foi preso e porque roubou uma bolacha pro filho que tava em casa passando fome. Ele tá errado, não é pra roubar. Sim. Mas Tem lei, ele né? tem lei. Mas pra ele tava certo. Mas pra ele, Sobrevivência ele do tá filho, né? sobrevivência do filho do cara, velho. E aí, assim, como é que você vai falar pro cara? complexo esse É muito papo. fácil, é muito complexo, né? É muito fácil você, às vezes, estar, tipo, pô, na tua casa, com todo o seu conforto, e falar assim, ladrão. Sim, ele, de fato, pela lei, ele é ladrão. Mas você entende que ele tem um porquê daquela questão? Pra ele faz sentido que pra gente não faz. Não faz, exato. E aí vem esse lance do certo e do errado, mas a gente nunca pode esquecer que existe uma lei, Sim, que a gente precisa claro. estar dentro dela, né? Mas é muito complexo, porque você não sabe o que o outro tá passando, né? Então, assim, eu já vi coisas absurdas e eu sempre gosto de ouvir os dois lados. É importantíssimo. Tipo. Óbvio, eu coloquei isso porque é um caso extremo Sim. e óbvio que vai, óbvio, dividir opiniões. Isso daqui é um papo complexo. Complexo demais. Outro dia eu vi um caso também da mulher que matou o marido. Porque ela pegou o marido estuprando a filha. Ai. Entendeu? Aí, não, beleza, mesma coisa, a gente vai entrar. Tipo assim, mesma coisa. O que você acha? Eu não acho nada, eu não tenho nem como falar sobre isso. Quem tem que achar ela. Quem tem que achar E ela. ele que fez também. E ele que. Mas assim, olha como é louco. Mas errar, assim. Errado, é tudo errado. Dentro do meu princípio. Exato. Mas dentro do dela pode fazer sentido. É muito louco. Entendeu? E isso são exemplos extremos, mas que acontecem. Você reduzindo eles, acontecem todo dia. Tipo, é que nem eu falei, o cara que não dá bom dia de manhã. Porra, às vezes o cara que não dá bom dia de manhã é o cara que veio na empresa, tá 3 horas no ônibus, apertado, e eu moro a 2 metros da empresa. Tem meu carrinho. Tenho meu carrinho, cheguei lá tranquilo, vim no ar-condicionado, tal, sentei, tô super feliz de manhã. E aí eu vou exigir o mesmo humor do cara que chegou, tá 3 horas no busão, porra. Entendeu? E é isso, e eu vejo que isso causa muito conflito em empresas, não sei se vocês pegam um caso desse tipo, mas o cara tem que entender o que tá acontecendo. Mas isso deve até, óbvio, né? Por isso tem profissionais igual você, mas não deve ser fácil. Você nunca vai chegar. Gerenciar conflito é um desafio muito grande pra gente, mas a gente até consegue. A gente sempre leva pra essa percepção, né? A primeira coisa que a gente faz quando pega um negócio, uma clínica, é ouvir as pessoas de forma individualizada, aonde aquilo fica com a gente só pro gerenciamento. Eu não preciso dizer pro Zeca que a Paty falou, enfim, não fala. Porque aí gera o pior, né? A pior coisa de uma instituição, de um negócio, fofoca. Isso é a pior coisa. Isso acaba com a empresa. Tem, né?
E a gente trabalha muito contra isso, né? Porque, assim, isso faz muito mal. E aí a gente trabalha, assim, o ouvir, a gente gerencia aquele conflito, e a gente consegue, graças a Deus, até agora, a gente não teve nenhum lugar que a gente passou que a gente não conseguiu resolver e trazer resultados significativos a partir desse cuidado com as pessoas. As pessoas têm medo de falar do chefe, por exemplo? Eu falo porque uma vez eu fiz também com coaching e tudo mais, e a minha primeira preocupação é isso. Eu falei, o que você acha? Eu falei, eu vou falar. Então, quando a gente inicia esse processo, a gente fala que nós somos uma empresa, tudo aquilo que é dito ali, né? A gente tem também... a gente tem ética, né? Então, a gente fala que tudo aquilo que é dito ali fica ali. A gente só precisa entender para conduzir, né? Porque eu não tenho como conduzir pessoas sem entender o problema do que está acontecendo naquele lugar. Entendi. Mas a gente nunca teve problema, assim, não, de falar. Nunca. Eles falam até demais, inclusive. Eles vão lá e cacetam os médicos. Eu imagino que isso era um medo. Eu lembro quando a gente fez lá, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi, eu vou falar. Mas vai ficar aqui nós? Como é que vai ser? Porque é um medo. Eu falei, se você falar pra ele o que eu tô te falando... Você demitiu. Amanhã é rua, não tem o que fazer. Mas é bom que vocês hoje têm já tem uma credibilidade pra poder chegar e falar isso, né? Pro pessoal entender. E no geral, óbvio, né? Como empresa, vocês devem fazer uma prospecção de clientes. Mas... devem chegar alguns até vocês. Hoje, até hoje, a gente está com 8 anos de empresa, todos os nossos clientes foram indicações. A gente começou a fazer um trabalho de marketing agora, né? Mas a gente nunca fez. Durante esses 8 anos, a gente nunca fez. Todos os clientes que nós tivemos até esta data de hoje foram clientes que conheceram alguém, que a gente fez um trabalho e aí indicou, enfim, até mesmo nessa expansão, né? Quando a gente deixou de ser uma empresa local de Manaus e hoje a gente atua em 8 estados do Brasil. Então, exemplo, o cirurgião plástico que eu trabalho no Rio de Janeiro, a mulher dele era amigo de pós-graduação de uma cliente minha de Manaus. Então, sempre foi assim, amigos de pós-graduação, eu tenho a pessoa certa para você, enfim. Foi sempre dessa maneira. E a outra maneira que chegou muito foi as mentorias que eu participo. Eu acabo me apresentando ali e aí conhecendo. Esse ano foi um ano que teve muito cliente vindo através das mentorias, assim, network. Sim, claro, que é importantíssimo também, né? Sim. Isso deve ser, não sei se chega a ser um ponto de conflito, mas existe eu sempre vou a questão de networking, né, e palestra, existe dentro das empresas um conflito entre, esse é puxa-saco e o cara que tá fazendo networking, né? Porque, tipo, cara, você fazer networking é você ir lá e se interessar pelas outras pessoas, né? Querer saber enfim. Eu acho que o grande segredo do network é você não ser interesseiro, né? Mas ser interessante. Interessante. Esse é o grande segredo. Eu não preciso chegar me vendendo. Eu preciso agir normal, conversar. E rola alguns conflitos nesse sentido? Não, Nunca teve? graças a Deus nunca teve, não. Até porque, assim, eu nunca fui para nenhum lugar e tentei vender o meu produto, né? Não no seu caso, eu digo dentro das empresas, assim, porque eu digo da empresa que eu trabalhava. Rolava muito disso. De tipo assim, aquele ali tá querendo aparecer, ó. Esse aquele ali, ó, tá pegando. E na verdade o cara, na minha visão, às vezes o cara tá fazendo networking, que sei lá, basicamente é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Então eu acho Qual que. empresa você trabalhava? Eu trabalhava com turismo, na verdade onde eu trabalho, ela chama Forma Turismo, e ela tem muitas pessoas, né? E hoje eu tenho franquias no Brasil inteiro. Depois da pandemia reduziu um pouco, mas era muito disso, porque era evento e turismo, então tinha muito disso de você fazer ali os seus contatos, networking com as pessoas, entendeu? Em alguns momentos as pessoas questionavam até que ponto, puta, aquilo é um networking ou aquilo é alguém puxando o saco de alguém pra, entendeu? Então Gera essa dúvida. gera essa dúvida, né? E era muitas vezes causa de muitos conflitos. Muito bacana. Eu queria entender agora, só pra você falar pra galera, até pra gente já tá caminhando, não sei quanto tempo. Cara, passa muito rápido, né? 1 hora e pouco já a gente tá falando. Já? Vai dar 60 minutos. Nossa, foi tão rápido. Rapidinho, né? Pra você falar, como o pessoal te encontra, né? O pessoal, em que situação eles podem te procurar? Porque às vezes, não sei se vocês fazem um filtro ali, qualquer empresa, eu quero
ter o serviço deles antes de eu ter um problema? Ou só se já houver problemas na empresa? Qual que é a ideia de vocês nesse sentido? Então, hoje, dentro da empresa, a gente tem 3 produtos, né? Que a gente chama de plano Start, que é aquele plano onde a pessoa ainda não tem a sua empresa, mas quer montar a sua empresa. A gente ajuda na estruturação, enfim, na montagem de viabilidade de negócio, monta o plano de negócio. A gente tem o plano Growth, que já é o que cresci de forma desorganizada, eu preciso de ajuda. E tem o Scale, que é o que passou pelo Growth, passou por nós, agora a gente está fazendo franquia, né? Então a gente tem 3 modalidades de negócio. O nosso Instagram é @Instituto Patrícia Costa Consultoria. Eu não sei se tem CE, fiquei com a dúvida agora, mas o meu é Patrícia O. Costa. Esse é meu Instagram, essa é minha rede social. Hoje eu estou fazendo um trabalho muito paralelo, né? Apesar da base do Instituto ser a parte de gestão em saúde, hoje eu estou dia 3/11, abre as inscrições para a mentoria Primeiro Você, onde ela é para líderes, é uma mentoria para líderes, e a gente vai trabalhar ali o autoconhecimento, o propósito e as técnicas de liderança, né? Então, assim, a gente está trazendo esse compilado aí para desenvolver as pessoas a liderar melhor o outro a partir deles. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí essa mentoria é online, presencial? Como que é? Ela vai acontecer, essa é a primeira vez, né, que a gente vai trabalhar nesse formato. Ela vai ser online, ela vai ser de uma turma fechada de 30 que a gente estipulou, até porque tem muita técnica. Sim. E aí tem momentos individuais também, por conta do autoconhecimento, né? É muito difícil você falar de si na frente do outro. Sim. Mas a gente tem 9 módulos e ela acontece em 4 meses. Que legal. E eu trabalho várias ferramentas psicológicas, não tem só eu, tem uma equipe por trás também. E é um desenvolvimento muito, muito bacana. Maravilhoso. Cara, adorei eu falei, se deixar eu fico aqui falando, tirando uma série de dúvidas e tudo mais, né? O nosso papo, gostei muito. E eu queria, acho que você já deu todos os recados, né? Rede social e tudo mais, mas se quiser aproveitar, fazer um convite especial pro pessoal, usar a sua câmera ali diretamente, pro pessoal te seguir. E acho que no Instagram você coloca todos os links pro pessoal comprar, mas Sim. A gente vai colocar aqui também. Depois me manda. Ele vai estar na Hotmart a partir do dia 3/11. Eu queria sim dar um recado. Para que as pessoas elas pudessem entender que o autoconhecimento ele salva, e essa busca ela precisa acontecer, porque a ansiedade, a depressão, a insônia é um sintoma de algo muito mais profundo. Maravilhoso. E eu assino embaixo nisso aí. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo pelo papo, valioso demais. Espero que... Vem aqui na minha, Pedrão. Espero que você que tenha visto esse bate-papo, entenda. Se você não entendeu, assiste de novo, porque tem muita coisa valiosa aqui no que a gente falou. Entendimentos ali muito mais profundos. Eu acho que se você conseguiu pegar um pouquinho disso, vai ser de muita valia para a tua vida. Certo? Deixa eu dar um recadinho final aqui. Vem nessa aqui na minha, Pedro. Galera, da hora demais. Esse bate-papo aqui, ó, bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Pô, gostei demais. Espero que você tenha aproveitado. Recadinho, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, você tá vacilando demais, cara. Então, vou deixar aqui. Pô, se inscreve no nosso canal. Curte aí as nossas redes sociais, estão todas aí. Se você tá assistindo, faz um stories, compartilha com a sua família aí, me marca a Patrícia, marca o podcast, enfim. Vai ser legal demais poder compartilhar esse conteúdo junto com vocês aí nas nossas redes sociais. Beleza? Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.